bom dia. Estamos começando mais um programa Fino Trato e eu tenho aqui em nossos estúdios o Dr. José Goldenberg. Olá, Dr. José, bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade em poder esclarecer o seu seleto público. Olha, o Dr. José Goldenberg, ele é médico reumatologista, professor livre-docente da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e também é membro do Colégio Americano de Reumatologia. Ele também médico do Hospital Albert Einstein, como poderia me esquecer. Ele muito nos honra com a sua presença, é um dos nossos convidados mais ilustres que já tivemos aqui em nosso programa. Muito obrigada pela sua presença, muito vai nos ajudar esclarecendo sobre tópicos. Vamos falar sobre coluna e eu quero mais uma vez agradecer, muito nos honra a sua presença. Muito obrigado. Doutor José, é comum as pessoas terem dores de coluna. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, nos mostrasse alguns números, enfim. É muito comum as dores de coluna, que são a segunda causa de dor que tem o ser humano. Ela comete desde crianças, adolescentes, jovens e idosos. E ela tem múltiplas causas, porque a dor de coluna pode ir desde uma simples torção, manifestações psicossomáticas, a hérnia de disco, passando pelas doenças venéreas, que podem dar dor de coluna, particularmente a clamídia trachomatis, até infecções ou cânceres. E, ao mesmo tempo, a coluna pode repercutir doenças que estão por fora da coluna. Ou seja, qual é a mulher que muitas vezes não tem dor na coluna quando tem tensão pré-menstrual, ou quando está ovulando, ou alguém que tem um cálculo renal, chamada pedra no rim, pode ter dor de coluna, um cálculo na vesícula pode dar dor de coluna, até situações extremamente graves, como, por exemplo, a dilatação da aorta ou aneurisma de aorta, que quando ele delamina ou ele estoura, pode se manifestar por dor de coluna entre as várias causas. Olha, doutor José, eu aprecio muito essa maneira, esse enfoque que o senhor coloca dentro de uma determinada área que aborda todo o ser humano, ou seja, uma medicina preventiva e também que não apenas aquele ponto, porque nós somos um conjunto, nós não somos apenas um ponto, um órgão determinado, os órgãos estão interligados, interagem sobre si, é um sistema dinâmico o nosso organismo. Exatamente, tanto que ao examinar um doente de coluna, não somente devemos nos atinarmos a coluna, sim, porque é fundamental que se faça o ato médico, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o doente que veio com dor de coluna, nós temos que tirar um histórico, os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares, os antecedentes sobre as doenças do passado, sim, a satisfação com o trabalho, a satisfação com o casamento, porque as doenças emocionais, o estresse, podem levar à dor de coluna. Um exame clínico geral e um exame do aparelho locomotor. Não se esquecendo de perguntar sobre as doenças que ele já teve, ele tem, e os remédios que ele toma ou já tomou. Porque a medicação, sim, muitas vezes, é muito mais deletéria para o ser organismo, certo, do que a dor. Perfeito. Agora, doutor José, assim, expandindo um pouco esse nosso raciocínio, mas não entrando nas questões de saúde, né, como o tempo de consulta, como o senhor falou, eu aprecio e quero levar ao nosso público essa questão, o tempo de consulta, o interesse pelo paciente, para ser bem explícita, o interesse naquele caso. Existem hoje, devido ao sistema nosso, no governamental, enfim, os tempos de consultas em muitos locais, eles são muito reduzidos. O profissional, às vezes, fica por questões outras, com pouco tempo com aquele paciente. A gente sabe que uma investigação, a nossa conhecida anamnese, que hoje, né, fazer todo o histórico daquele paciente, como o senhor aborda, o senhor acabou de falar que aborda o todo desse paciente? É fundamental individualizarmos cada paciente. Nossa, gente, ouçam isso. Porque é muito comum tratarmos o paciente, o doente, e não a doença. Não a doença, perfeito. Então, cada ser humano, a doença se expressa de uma maneira diferente, de uma forma diferente. Mesmo em gêmeos,
em gêmeos univitelinos, que são as idênticos. doenças são idênticas, as doenças, obviamente, que não são iguais. Então, cada paciente é um paciente. Logo, quando pedimos exames chamados subsidiários ou auxiliares, é para complementar o raciocínio médico. E nunca o exame será o diagnóstico. Tanto que eu digo, tratamos seres humanos e não as imagens que os exames revelam, ou mesmo estudo, ou mesmo resultados de exames de sangue, que nem sempre correspondem ao que o paciente tem. E na área da coluna, é importante que se diga que a correlação entre a queixa do paciente, ou seja, os sintomas e sinais que ele apresenta, o exame clínico e os exames de imagem, a correlação não é mais que 20%. Gente. Portanto, 80% são achados. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, vamos citar uma coisa muito comum, que é a hérnia de disco. Sim, iria perguntar na sequência. Então, veja, se nós pegarmos uma população de 40 a 50 anos, que jamais teve qualquer queixa de coluna, e fizermos um exame de imagem com uma ressonância magnética, nós vamos encontrar uma hérnia de disco em 50% dos casos. 50%? Dos casos. Portanto, a hérnia de disco, ou vamos citar um outro exemplo, a osteoartrose, a discoartrose, o bico de papagaio. É um achado extremamente comum e faz parte da idade, faz parte da dinâmica da coluna, faz parte dos fatores de uso de dor de coluna. Portanto, quando falamos em coluna, antes de mais nada, nós temos que vermos com o paciente os fatores de risco em apresentar dor de coluna. Então, antes de qualquer tratamento, é fundamental tirarmos os fatores de risco. E quais são eles? Sim. O primeiro fator de risco é a própria idade, que tem a ver com a genética do indivíduo. O segundo fator de risco é o tabagismo. O tabagismo tem que ser abolido, porque as substâncias tóxicas do cigarro, elas lesam os capilares. O terceiro é a obesidade. O quarto é o sedentarismo. O quinto é não conhecer as regras de postura, que não quer dizer RPG, que é uma técnica de exercícios. Por fim, quem já teve dor de coluna tem o risco de 15% e ter novamente dor. E ainda os fatores emocionais, porque é muito comum perguntar, puxa, se você está estressado, se você teve algum aborrecimento, a coluna dói? Quantas vezes não ouvimos? Sim, a coluna dói. Muito comum. Eu vou voltar a uma questão que eu achei assim fundamental. O senhor colocou um dado, nos colocou um número aqui, que apenas, se tratando de coluna, apenas 20% são os achados nos exames. Os outros 80% são a questão da clínica, a análise clínica, o ato médico, como o senhor colocou. O ato médico em si. Sim. Então, ou seja, a clínica é soberana. Então, a clínica é soberana. A clínica é soberana. Então, é muito comum. Então, é comum o paciente entre e diga assim, puxa vida, eu tenho 4 hérnias de disco, tenho 3 hérnias, eu tenho bico de papagaio em todas as colunas, uns falam papagaio, tucano, arara. Isto não tem valor nenhum, porque passa a ter valorizado caso haja correlação com a clínica. Nós falamos em hérnia de disco, e eu gostaria aqui de me dedicar um pouco do nosso tempo à hérnia de disco. Fique à vontade, doutor José. A hérnia de disco, eu quero deixar claro que o tratamento é clínico. Não há necessidade de cirurgia. A necessidade é de cirurgia. Na hérnia de disco lombar, não é mais que 2 a 3% dos casos. Portanto, antes de mais nada, nós temos que ver quais são os sintomas que a hérnia de disco lombar pode dar, que são a lombalgia, a ciatalgia e a lombociatalgia.
e ela tem um quadro clínico. Normalmente, esses pacientes têm uma dor intensa que se irradia para a perna em direção a uma determinada raiz e que podem piorar a inspiração, a evacuação e a tosse. Aumento da... É importante essa correção. Aumento da pressão intraabdominal que exerce sobre o sistema interno da coluna. O tratamento, como eu disse, é clínico. E nunca se opera um caso, a não ser em raras exceções, antes de um tratamento clínico muito bem feito, de no mínimo 6 semanas. Porque 40% das hérnias de disco absorvem. Então, o indivíduo tem uma hérnia, de repente você faz uma ressonância um ano depois, cadê a hérnia? Ou diminuiu de volume, ou ela absorveu. E o tratamento como é feito? Um repouso de curto prazo e medicamentos que são analgésicos comuns, analgésicos narcóticos, anti-inflamatórios, não hormonais e a cortisona em muitos casos. Agora, é fundamental, ao introduzir esses remédios, nós sabermos as comorbidades que o indivíduo tem. Então, se o indivíduo tiver pressão alta, ela precisa ser controlada. Se esse indivíduo tiver diabetes, a diabetes precisa ser controlada. Se o indivíduo tiver uma úlcera gástrica, precisamos medicar a úlcera gástrica. Lembrando que a hérnia de disco costuma aparecer em indivíduos mais ou menos entre os 20 a 50 anos. Entre os 20 e 50 anos. Claro que existe hérnia de disco em indivíduos mais idosos, como existe hérnia de disco também em indivíduos adolescentes. Agora, afora o remédio, é fundamental, o que eu disse, o tratamento dos fatores de risco. O indivíduo vai dizer assim, puxa vida, eu me agachei para levantar o meu filho e de repente eu travei. Precisa ensinar como ele deve se levantar, agachar. Que são os erros posturais. Que são os erros posturais que cabe ao médico orientar cada paciente, que será auxiliado pela fisioterapia. Perfeito. Eu fico assim... Como é gostoso, né, doutor José, a gente conversar com um médico, um profissional que tem esse interesse pelo ser humano, por esse indivíduo, esse ser único, e não simplesmente como ocorre, eu volto a falar, o nosso programa é um programa de informação, nós buscamos trazer uma informação de qualidade, onde muitas vezes, eu tive um caso recente agora, uma pessoa teve uma senhora de quase 80 anos, teve uma dor nos joelhos, a médica prescreveu uma quantidade enorme de anti-inflamatórios, sem saber outros fatores, as comorbidades que essa senhora tinha. Resumindo, o quadro, hemorragias, etc. Quer dizer, houve uma falta de pesquisa com esse indivíduo, não é? Bom, de pesquisar, fazer uma anamnese histórica desse indivíduo, as comorbidades. Falando em dores de coluna em pessoas mais idosas. Nas pessoas mais idosas, já a hérnia de disco já não é tão comum como ela pode aparecer e é mais comum a chamada estenose de canal vertebral. O que significa? O que é isso? Vocês imaginem, é um conduíte elétrico. Tá. E ele começa a enferrujar para dentro. Tá. Então ele vai diminuindo o seu diâmetro e ele aperta os nervos que estão ali dentro, como se fosse uma ampulheta. Entendi. Imagina uma ampulheta. Esta compressão leva ao quê? Leva a uma compressão do nervo em si, leva a uma inflamação, e os nervos são envolvidos por uma teia de capilares. E ele aperta o capilar também. Portanto, existe uma isquemia. Isso pode levar ao que chama uma claudicação. O indivíduo começa a andar e ele tem dor. E começa a andar fletido para frente, vergado, porque é a maneira que ele dilata o canal. É óbvio que ao medicar esses indivíduos costumam ter comorbidades. Então, eles têm pressão alta, têm alterações de colesterol, eles têm aterosclerose, muitos têm problemas de próstata, outros têm problemas eles têm obstrução intestinal. Então, normalmente, costuma-se usar
anti-inflamatórios não hormonais com muita parcimônia em indivíduos acima de 65 anos. Eu procuro evitar, porque as consequências muitas vezes são nefastas e imprevistas. Imprevistas, exatamente, imprevistas e, como eu falei, o fator idade, o organismo já não tem a mesma resposta no sentido de um outro tratamento, não é? Ele já não é um indivíduo com todo não é um organismo com todo aquele vigor. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, temos ainda algum tempo, a questão da fibromialgia, hoje uma doença muito abordada, mas pouco conhecida do público em geral. Pouco conhecida. O senhor é uma sumidade nesse assunto. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a primeiro dizer o que é, como é diagnosticada ou não. A fibromialgia se caracteriza por dor. Dor de no mínimo 3 meses de evolução que acomete particularmente o pescoço e os ombros e depois elas se espalham. Elas aparecem em 2 a 5% da população, particularmente em mulheres entre 20 a 45 anos. Porém, ela vai aumentando a sua incidência à medida que as pessoas envelhecem. Esta dor se acompanha de vários sinais e sintomas. Então, o indivíduo pode ter bruxismo, range os dentes, fadiga crônica, sono não reparador, ela não dorme direito. Ou seja, fica fadigada. Fica fadigado, pode ter cólon funcional, pode ter dor de estômago, diarreia, prisão de ventre associada, formigamento pelo corpo. Nas mulheres, às vezes, prejudica o libido e muitas vezes se associam à ansiedade e à depressão. A depressão pode aparecer em até 50% dos casos. São indivíduos que te trazem uma sacola de exames que, regra geral, estão normais. Normais, isso é muito importante na fibromialgia. E o indivíduo passa a ser desacreditado. Nossa, perfeito. Perfeito. Então, o indivíduo com fibromialgia tem que ter muita compreensão e o tratamento não se resume apenas ao indivíduo. Mas nós devemos ter a colaboração da família. Sim. Marido, filho, pais, porque o indivíduo com fibromialgia que é compreendido e acreditado, ninguém quer ficar doente. Existem hoje medicações específicas e tratamentos como relaxamento, yoga, acupuntura, massagem e outros que o vão ajudar. E muitas vezes é necessário um auxílio psicológico, um tratamento psiquiátrico. Medicamentoso, ou seja, medicamentoso. Uma vez que 50% são diagnosticados também com depressão, se faz necessário um acompanhamento medicamentoso e também emocional. Agora, existe uma outra entidade que é parente da fibromialgia. Ah, é? Essa eu não sei qual é. Que é a chamada dor miofacial. Que é uma entidade de miofacial de fáscia. Sim, e não de face. Que normalmente, ao contrário da fibromialgia, que é uma dor difusa, onde no exame nós procuramos os pontos de gatilho, regra geral, na dor miofacial são dores localizadas e que não precisa ser. Então, qual é o indivíduo que diz, puxa, fiquei nervoso, doeu o pescoço? Muitas vezes ele tem uma dor sobre a mama, tem no braço esquerdo, você pensa que é infarto. Tem uma dor sobre a mama, pensa que tem uma patologia mamária. Pode ter uma dor em um trocânter, é dor miofacial. Muitas vezes uma dor de um joelho, pensa que é uma artrose, é uma dor miofacial, que se associa ao bruxismo, à disfunção temporomandibular. E é muito importante dizer que o bruxismo, o retezamento dos dentes, é muito comum. E uma das coisas que eu sempre faço na primeira consulta é olhar os dentes, porque o indivíduo tem dentes lixados e muitas vezes na primeira inspeção ele tem boca torta. E quando tem boca torta, a gente logo sabe que há uma desarmonia da abertura bucal. Muitas vezes, quem tem a disfunção temporomandibular
se associa à dor de pescoço, à dor de cabeça, não dorme bem, acorda cansado. Prejudica também. A qualidade de vida. Acorda a qualidade de vida também. Totalmente. Então, veja, então a questão emocional tem que ser muito bem abordada. E uma das coisas que eu quero insistir na abordagem é na questão postural. E na questão postural, eu sempre coloco o seguinte: nós pegamos uma mãe jovem, ela acabou de dar luz, ela tem que ser ensinada como ela tem que dar de mamar, como ela deve dar o banho, como ela deve botar a fralda. Para que não haja prejuízo. Porque eu gostaria de colocar que a posição ereta é que exerce menor carga sobre a coluna. A posição sentada exerce uma pressão maior. E todas as vezes que nos debruçamos para frente, nós aumentamos a carga sobre a coluna. Portanto, eu sempre digo que a coluna não pode ser utilizada como alavanca. Então, é fundamental ensinar o paciente como escovar os dentes. Ele deve trazer o copo na boca. Como ele deve tirar a calça. Se ele tira a calça e se dobra para frente, ele está aumentando a carga. Como ele deve vestir um tênis, abotoar um tênis. Então, quando nós nos dobramos para frente, é onde temos a maior carga. Doutor José, o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é limitado. Eu não considero essa uma entrevista, isso é uma aula. Vocês têm o privilégio de assistir uma aula. É muito diferente de uma entrevista. E esse é um médico. Nós ficamos muito à vontade aqui, temos liberdade para o nosso público. Esse senhor é um médico, porque eu falo, tenho liberdade, devo falar, é essa a proposta do nosso programa. Hoje em dia, muitos profissionais mecanizados, como eu falo, analisam um exame, muitas vezes sem olhar para o rosto do paciente. Não aceite isso. Vocês tiveram hoje aqui um exemplo do que é um médico e não um técnico em medicina. O conselho que me perdoe, mas aqui muitas vezes as pessoas, por pressões externas, não por falta de capacidade ou de interesse, pressões do sistema ou outros motivos, somos seres humanos, mas eu gostaria que ficasse hoje aqui esse exemplo de medicina que nos honra, explicando, dando a importância de nós como indivíduos, do todo, da interligação entre as partes. A Organização Mundial de Saúde define saúde, uma das definições, como equilíbrio entre as partes, ou seja, somos partes, um conjunto, a somatória das partes é que nos faz um ser humano, um indivíduo, e não algo isolado. O dedo não é isolado da mão, a mão não é isolada do braço e assim por diante. Então essa avaliação, essa anamnese, essa clínica detalhada, esmiuçada, de um profissional interessado, faz toda a diferença em saúde. E em saúde eu tenho um lema também aqui, até bastante popular, que eu digo o seguinte: o barato sai caro. Eu gostaria de terminar essa entrevista com Hipócrates. Um médico faz o juramento de Hipócrates. Porém, queria colocar que Hipócrates é o pai da relação médico-paciente. Sim. Porque Hipócrates dizia: antes de você medicar uma pessoa, saiba para que organismo você está dando este remédio. Portanto, eu quero encerrar essa entrevista com o pensamento de Hipócrates. Mais uma vez eu agradeço e deixo a boa nova com vocês, que o Dr. José gentilmente se colocou a disposição do programa como nosso consultor. Em outras palavras, nós vamos começar a deixar endereço para talvez algumas dúvidas. Ele estará conosco muitas vezes. Temos a honra de ter um profissional como esse, professor da Escola Paulista de Medicina, membro da Academia Americana de Reumatologia, entre muitos outros títulos. Médico do Hospital Albert Einstein há muitos e muitos anos, foi vice-presidente do Einstein, enfim. Ele estará conosco outras vezes. Eu conto com o senhor, doutor José. Estarei presente, terei muito prazer e abordaremos os temas de grande interesse para o grande público. Considerado de utilidade pública e educação. O nosso primeiro bloco chega ao final e eu retorno em poucos minutos. Até já.